A Morte de Clark Kent foi um especial publicado pela Abril em junho de 1997. Tem 260 páginas, o tamanho daqueles super almanacs Marvel mais gordos, e reúne todo esse arco de histórias da morte do Clark Kent, onde um inimigo dele, chamado Conduit, que era um conhecido dele do tempo de colégio, descobre a identidade secreta do Super-Homem e começa a ir atrás de toda a família e amigos dele. Esse Conduit, ele conheceu o Super-Homem na época que eles estavam no colégio, na escola, e é um vilão que teve os poderes, a origem desses poderes é da própria Kryptonita, que veio junto quando o Super-Homem desceu na Terra. Ele nasceu naquele mesmo dia e foi afetado pela Kryptonita da nave do Super-Homem. Só que os pais desse Conduit não eram boas pessoas, então ele, quando cresceu, ele se transformou num vilão. E a história abre já com ele mostrando um bonequinho assim pro Clark Kent, deixando claro que ele sabe o segredo. E vai passar o restante da história indo atrás da Lois Lane, dos pais dele, e o Clark vai ficar nesse dilema, assim, entre tentar salvar um enquanto o outro está sendo atacado. Assim, essa história se passa uns 2, 3 anos depois da morte do Super-Homem, então, obviamente, feita assim para faturar em cima. E você vai ter dois modos de ler essa história. Ou assim, você vai estar esperando que fosse uma grande história com esse dilema assim, entre a identidade secreta do Super-Homem sendo ameaçada, e no fim vai se decepcionar porque é uma história bem fraquinha, assim. Ou você pode ler tipo como se estivesse assistindo um filme de sessão da tarde, meio que só ler assim sem muito compromisso, e aí se torna uma história mais agradável de ler, assim. Muito dessa fase assim, ainda com os roteiros do Dan Jurgens, quando não é aquela coisa, aquele momento mais épico da morte do Super-Homem, são bem histórias assim, mais fraquinhas mesmo, mas que depois você consegue ler assim sem também ficar muito chato. E assim, é interessante que sempre tem aquele debate se qual que é o disfarce, é Super-Homem ou é o Clark Kent disfarçado de Super-Homem, ou o Super-Homem disfarçado de Clark Kent. E pelo menos durante essa fase eles deixam claro que o Clark Kent, ele fala, não, minha real identidade é eu ser o jornalista, ter esse passado e tal, e o Super-Homem é o meu disfarce. Por isso que ele sofre tanto quando a identidade dele também é atacada, porque ele acaba tendo que meio que desistir disso, que seria a sua real personalidade e tal. Vai ter uns momentos engraçados aqui no meio, quando o Super-Homem acha que os pais dele foram mortos, aí ele fica revoltado e rasga todo o uniforme e vai tentar criar uma outra vida no campo e tal. O lance dessa história é que depois que termina ela não muda nada, né? Tudo volta a ser como antes. Mas uma coisa que eu aprecio é que, como essa história ainda é um pouco antes daquelas cores digitais, ainda usa tudo cor mais chapada assim, ela fica bem melhor nesse papel jornal do formatinho do que histórias seguintes, assim, né? Que vai ter um monte de degradê de cor e aquilo lá sempre perde um pouco nesse tipo de papel. Então, assim, nesse sentido, eu ainda acho os desenhos bem legais e de apreciar, assim. E acho difícil essas 260 páginas serem republicadas hoje. Então, vai ser o melhor formato para quem quer reler ou descobrir essa história mesmo.